Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna do Negras Escrituras e o vídeo de hoje é uma continuação da série Vamos Falar sobre o Feminismo Negro. Hoje eu trago um clássico que é o Mulheres, Raça e Classe, que eu imagino que muita gente que já tem ouvido falar sobre a Angela Davis já viu, já escutou alguém falar sobre esse livro, que é um dos principais livros dela, e ele demorou muito a ser traduzido aqui no Brasil. É uma produção dela dos anos 80 e que só foi traduzido aqui no Brasil nos anos de 2016, né? Quando a gente teve acesso a essa tradução. Ele, sem dúvida, é um dos primeiros livros que a gente tem acesso quando a gente vai pensar, né, refletir sobre o feminismo negro, refletir sobre a questão das mulheres negras, né, pensar a mulher negra, pensar a mulher a partir da raça e da classe também, né? Aqui a Angela já traz algumas reflexões que são enquadradas assim como interseccionalidade, mas ela não usa o conceito, né? A gente não nesse período muitas autoras negras estavam trabalhando com a ideia de que a gente não pode analisar a questão da mulher só a mulher, né? Eu já falei aqui em vários vídeos que quando a gente usa a categoria mulher, a gente não pode usar no singular, porque a gente vai generalizar, a gente vai unificar uma categoria que não é unificada, porque somos múltiplas mulheres, existem múltiplas mulheres. E as mulheres negras, nesse período dos anos 80, elas já vinham dizendo, já vinham demarcando que a mulher negra, ela tem um conjunto de opressões em cima dela que vem outras questões, que é a questão tanto do gênero, quanto da raça, quanto da classe. Que não existe uma opressão maior que outra, não existe aquela velha pergunta, o que te incomoda mais, é ser mulher ou ser mulher negra? Não existe essa pergunta, é ser as duas coisas, sabe? É as duas opressões juntas. E o que a Angela Davis vai trazer nesse livro pra gente? Ela vai fazer um apanhado desde a época da escravização. Aqui a gente tem o prefácio desse livro, é feito pela Djamila Ribeiro, um lindo prefácio também, que a edição brasileira é a Djamila que faz, e ela traz aqui pra gente uma discussão sobre as mulheres negras, né, Angela Davis, desde o período da escravização até os dias atuais, até como a gente pode pensar as consequências dessa escravização. Eu vou falar rapidinho o que tem aqui e o que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Então aqui, o primeiro capítulo, que eu acho que é um dos essenciais, ela diz o legado da escravidão, parâmetros para uma nova condição da mulher. Nesse primeiro capítulo ela vai discutir bastante se a mulher negra durante o período da escravidão era considerada como mulher. Porque o que a gente tem? Ela começa também com o discurso da Sojourner Truth, que também está no livro da Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala, que é um pouco disso. Estavam se discutindo algumas questões de direitos das mulheres, mas as mulheres negras não entravam em debate porque elas estavam a partir de outra categoria, que é a mulher escravizada. Ela era um objeto. Então quando se fala em homem e mulher naquele período e também a posteriori, ainda hoje a gente quando fala homem e mulher nessas duas categorias, a gente pensa o que é a normalidade, que não é a normalidade, mas o que tem mais poder, que é o homem branco e a mulher branca. E então ela vai trazer esse legado da escravidão, de como a mulher negra nunca foi considerada como uma mulher. Aquela mulher que tudo aguenta, aquela mulher que não é aquela mulher feminilizada, que é o que se pensa quando se fala em mulher branca. Aquela mulher dócil e tudo mais. Então nessa discussão a Angela vai trazer um pouco disso. A mulher escravizada como uma não mulher. Que aí a gente já tem essa discussão em vários outros textos aqui também. E aí ela começa também classe e raça no início da campanha pelos direitos das mulheres, que aí ela traz de novo essa reflexão. Quem são as mulheres que estavam participando daquele movimento do início ali dos movimentos pelos direitos das mulheres? Eram as mulheres brancas que estavam podendo falar, né? Não é quem estava participando, porque mulheres negras estavam se movimentando, mas também não podiam falar, não podiam participar de algumas partes das discussões. Bom, para a nossa discussão, como eu vinha dizendo, vai ser o capítulo 5, o significado da emancipação para as mulheres negras. Porque se a gente for discutir cada capítulo da Angela Davis, a gente vai ter um vídeo aqui. E não é o objetivo dessa série, que é trazer as discussões iniciais de cada uma dessas mulheres pra gente poder instigar a discussão.
né? Esses são livros, são vídeos curtos, né? Esse é o objetivo da série, vamos falar sobre o feminismo negro. Nesse capítulo, ela traz muito essa discussão da liberdade. O que aconteceu com as mulheres negras depois da liberdade, depois do fim da escravidão? Porque ela vai trazer uma discussão que a gente também vai ter algumas escritoras brasileiras também trazendo essa discussão, como a Lélia Gonzalez, que ela também traz a mulher negra, a mulher negra que era mucama na época da escravidão, né, que a gente tinha na época da escravização, a mulher negra que trabalhava na casa grande, que não só trabalhava, era mãe de leite dos filhos dos brancos e também era objeto sexual do senhor. A gente vai ter essa mudança depois da escravidão, mas a gente vai continuar com a mesma estrutura. A mulher negra trabalhando como empregada doméstica, cuidando dos filhos da patroa, né, sendo quase da família, sendo uma quase mãe dessas crianças e também sendo objeto sexual do patrão. Então, tanto a Lélia Gonzalez quanto a Angela Davis fazem essa discussão, né, que essa instituição doméstica, né, esse emprego doméstico, ele é uma réplica da escravidão. A gente tem o fim da escravidão, mas essa instituição doméstica ela continua com os mesmos serviços da época da escravização das mulheres negras. E ela vai trazer muito essa discussão, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma parte para vocês do que ela fala. A equiparação ocupacional das mulheres negras com o serviço doméstico não era, entretanto, um simples vestígio da escravidão, destinado a desaparecer com o tempo. Por quase um século, um número significativo de ex-escravas foi incapaz de escapar às tarefas domésticas. A história de uma trabalhadora doméstica da Geórgia, registrada por um jornalista em Nova York em 1912, reflete a difícil situação econômica das mulheres negras das décadas anteriores, bem como muitos anos depois. Mais de 2/3 das mulheres negras de sua cidade foram forçadas a encontrar empregos como cozinheiras, babás, lavadeiras, camareiras, vendedoras ambulantes ou zeladoras, e se viram em condições tão ruins, se não piores do que o período da escravidão. Então ela traz um pouco essa reflexão do o que sobrou para as mulheres negras depois da liberdade. Sobrou uma certa continuação desse estado que já vinha do período da escravização. E ela traz muito várias narrativas, e ela traz essa reflexão para discutir um outro termo que é muito interessante quando a gente fala de feminismo negro, quando a gente fala de situação da mulher negra no mercado de trabalho, que é a imobilidade das mulheres negras. Nesse período, ela vai discutir nesse trecho, essa imobilidade, que é essa dificuldade de mulheres negras adentrarem no mercado de trabalho em outros postos que não sejam aqueles postos tidos como só para mulheres negras, que é justamente essa discussão que ela está trazendo, de que as mulheres negras continuaram no emprego doméstico, não alcançaram. Isso tem a ver com outras discussões que a gente já conversou, da Bell Hooks e de outras autoras, que quando a mulher branca vai para a luta pela emancipação, aquela emancipação que é do trabalho, que ela vai pedir para trabalhar fora de casa, mais ainda as mulheres negras vão continuar só nesses empregos de dentro de casa, porque o que acontece? A gente acaba tendo a contratação de mulheres brancas pelas empresas, porque elas têm a boa aparência, e as mulheres negras acabam sendo relegadas somente ao trabalho doméstico. E aí então ela faz essa discussão da imobilidade, né? Delas não encontrarem um emprego em outro campo que não esse emprego doméstico nesse período pós-escravidão, né? Nesses períodos, nos anos a posteriori. E ela afirma bastante isso. Isso tem a ver com uma coisa bem interessante. Vou ler a frase dela e já vou refletir sobre isso. A definição tautológica de pessoas negras como serviçais é de fato um dos artifícios essenciais da ideologia racista. Por que eu separei essa frase dela? Vou até marcar aqui, deixar aqui do lado. E que ela faz toda essa reflexão desse capítulo. Porque muitas vezes a gente escuta no cotidiano, por aí, que algumas pessoas têm, como é que eu vou dizer, aparência para o trabalho doméstico. Ou a gente pode usar alguns exemplos de outros lugares. Ah, porque aquela pessoa tem cara mais de ser o funcionário da escola do que, por exemplo, o funcionário da cantina, aliás, do que professor, do que outra
do que outro cargo possível. Então, o que a Ângela traz nesse capítulo é essa coisa quase que automática de identificação de que a empregada doméstica tem que ser negra, e aí vem uma reflexão até da representatividade, da representação, aliás, usei a palavra errada, da representação de empregadas domésticas na mídia mesmo, nas nossas novelas. Que pouco se tem empregada doméstica branca, né? A maioria das empregadas domésticas é uma mulher negra representando essa ideologia racista que tem por trás, que é o que a Angela Davis está chamando a atenção pra gente durante esse capítulo, né? Sobre esse emprego doméstico vinculado somente à questão da mulher negra, né? Como se fosse o único lugar que a mulher negra poderia trabalhar. Então ela faz muito essa reflexão. Com vários, como é que eu vou dizer? Com vários falas de outras pessoas sobre isso, sabe? E aí eu separei esse capítulo porque é um dos que mais me chamou a atenção também pra gente fazer essa reflexão. Porque o que a Ângela tá trazendo aqui, outras mulheres, como eu falei, Lélia Gonzalez já falava disso, da empregada doméstica como a mucama, né? A empregada doméstica igual a mucama, que representa a mesma situação. Ela é uma quase da família, ela serve aos filhos do patrão e também é um objeto sexual. E a gente tem também a Bell Hooks, que também já questionou um pouco disso, de quando as mulheres brancas começam o movimento por trabalhar fora de casa, não há uma reflexão de quem é que vai cuidar da casa delas, quem é que vai trabalhar dentro de suas casas para garantir, né, que a casa continue andando enquanto ela está trabalhando no emprego formal. E outra reflexão que há também é que as empresas se apropriam dessa questão das mulheres brancas de quererem trabalhar para contratar mulheres brancas e deixar de contratar mulheres negras. E aí a gente tem outra reflexão que é justamente uma reflexão interseccional também, que algumas empresas, a gente tem no período que começou essas discussões, não que começou, mas nesses anos 80, 70, 60, que mulheres negras já estavam denunciando essa questão de raça, classe e gênero juntas, que muitas empresas se apropriaram da luta das mulheres brancas, contrataram mulheres brancas para os empregos braçais, continuaram contratando homens negros, e aí então as mulheres negras não tinham onde trabalhar nessas empresas, porque elas não tinham a tal da boa aparência, que era tido para as mulheres brancas no sentido de trabalhar no secretariado, e também não eram vistas como aptas a trabalhar no serviço braçal, que era uma coisa também que a gente pode discutir em outros vídeos, associada somente ao homem negro. E aí por isso que a gente vai ter várias autoras falando dessa questão da mulher negra sempre na pirâmide da sociedade. Inclusive é da Angela Davis, aquela fala famosa que todo mundo recompartilha nas redes sociais, que quando a mulher negra começar a movimentar, toda a sociedade irá movimentar. Haverá uma revolução total. Por quê? Porque ela defende isso não só nesse livro, mas em todos os livros dela, de que a mulher negra é a base da pirâmide societal. É ela que está lá embaixo com subemprego, é ela que está lá sofrendo com várias questões, vários tipos de opressão, né, que elas já chamam atenção para classe, raça e gênero. Então é a mulher negra que está nessa base, e por isso ela diz aquela frase famosa dela, que é: quando a mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta e haverá revolução, né? Eu espero que tenha ficado um vídeo bom pra vocês. Eu, assim, da Angela Davis eu teria muitas e muitas coisas pra falar. A gente pode fazer outros vídeos, claro, se vocês gostarem, deixarem um comentário que querem saber mais sobre a Angela Davis, querem discutir mais. Não sei se vocês já leram ela, se vocês leram outras obras dela, porque ela foi uma das primeiras feministas negras que o mercado editorial entendeu que existia pessoas querendo ler e querendo comprar. Então ela foi uma das primeiras que abriu as portas aqui no mercado brasileiro para que outras autoras negras fossem traduzidas, como a Bell Hooks, a Patricia Hill Collins, que foi traduzida no final do ano passado, de 2019, várias outras feministas negras que aos poucos estão sendo traduzidas e que, sim, escreveram no mesmo período da Angela, nos anos 80, que, óbvio, o nosso mercado editorial demorou horrores para traduzir para que a gente tivesse acesso a esse conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, voltando ao encerramento, deixe lá o comentário, o que vocês acharam do vídeo, o que mais vocês querem saber sobre a Angela Davis, sobre o livro esse Mulheres, Raça e Classe, ou se vocês querem saber dos outros livros dela.
a gente pode ir dialogando. Então vocês deixam todos os comentários